Veja, quem é Renan Santos? É só um proponente disso. É só um cara muito louco que montou um grupo político muito diferente, um grupo insubmisso, um grupo que toda vez que foi instado a baixar a cabeça para seus inimigos, ele não aceitou. Que pagou um preço muito alto por isso. Caiu na insignificância, um grupo que em 2019 perdeu tudo que tinha, perdeu seguidores, perdeu doadores, fazia live. Nesse instante nós estamos com 16 minutos de live e já tem 6.200 pessoas. Naquela época, meus amigos, nós tínhamos 300 pessoas. Tô falando aqui, Riso, agosto de 2019. 350 pessoas, tá? Nenhum doador. Faturamento mensal do Movimento Brasil Livre, R$26 mil. Uma lojinha de esquina faturava mais. Mas nós continuamos com o sonho maluco, não, vamos ficar de pé, vai dar certo. Eu nem sei por qual razão, naquele momento, o momento mais negro de todos, o momento mais difícil, nós estávamos de pé. Eu não consigo nem entender, porque era tão pouco dinheiro e nós caímos tanto na irrelevância e os ataques eram tão grandes que não dava pra acreditar. Era uma época, só pra contar pra vocês, tá? Que quase ninguém na tal da direita independente estava conosco. Nós éramos ataques de muita gente que até se tornou amiga de novo da gente. Fica aquele vagabundo lá do Nando Moura, ele não gosta, ele tem uma memória seletiva. Aquela época, quando já estava muito claro os crimes do Bolsonaro, ele era bolsonarista, porque ele queria atacar a gente, porque ele tinha uma inveja do Arthur, talvez, tinha os problemas ali mal resolvidos dele, né? Um sujeito perturbado. Mas muitos outros, não era intuitivo estar na posição que nós estávamos. Mas nós e outras pessoas corajosas pavimentamos esse caminho. E eu falo cada vez mais que este caminho não é um caminho que vai ficar preso dentro desse discurso esquerda-direita. Eu faço uma pergunta para vocês. Importa se o Nayib Bukele é de esquerda ou direita? Importa. Porque essas definições tolas acabam colocando a gente sempre no colo de algum vagabundo burro e barato. Um vagabundo burro e barato, com o discurso mais tosco de todos. Aí o Bolsonaro, eu sou de direita! O que quer dizer ser direita? Hoje um brasileiro acha que ser de direita é ser Bolsonaro. Nós não somos Bolsonaro. Mas nós temos posições muito mais duras e resolutas do que o Bolsonaro. Para muita gente, no período de 2016 a 2020, ser de direita é ser contra a corrupção. Nós sempre fomos muito mais contra a corrupção do que o Bolsonaro. Por mais que ser de direita não signifique ser contra a corrupção e você tenha corruptos à esquerda e à direita, tá? Ser de direita naquela época era defender reformas profundas do Estado brasileiro. O Bolsonaro nunca defendeu essas reformas. Reformas no sentido de liberalização da economia, reformas pró-mercado, aumento da liberdade, da capacidade de agência do homem e do empresário brasileiro, para dar um exemplo. Bolsonaro nunca foi a favor disso. Acabar com privilégios, Bolsonaro nunca foi a favor disso. E eu estou falando de uma agenda que era o que, como o brasileiro de direita se entendia naquele período, tá? Ah, certo conservadorismo, o Bolsonaro na terceira, quarta família dele, diferente, como sua família exótica, sua perspectiva de mundo exótico. É isso? Uma hora ele finge que é católico, outra hora finge que é evangélico. Né? Ser de direita para o brasileiro se tornou ser Bolsonaro. E nós não somos Bolsonaro. Isso, o entendimento geral é que todo Bolsonaro é direita. Por mais que, do ponto de vista da precisão, nós sejamos um grupo que podemos ser classificados à direita, no entendimento geral, nós não precisamos ficar presos nisso. Nós vamos ter nossa própria doutrina. Nós vamos ter nosso próprio pensamento. Nós vamos ter nossas próprias ideias. E aí vocês chamem elas do que vocês quiserem. Tá? Nós somos o MBL, nós somos um partido missão e nós somos o grupo que vai mudar o Brasil. E esse é o nosso destino e cada vez mais eu tenho certeza disso. Quando eu vi o resultado ontem da pesquisa, eu me toquei. Somos nós. O futuro do Brasil somos nós. E as pessoas que acompanham a gente entenderam isso. Eu volto a colocar, não é sobre o Renan, não sobre eu. Eu sou muito menor do que os principais nomes nossos. Quando as pessoas entenderem que um dia vai ser a vez de Sandro Filho, um dia vai ser a vez de Matheus Batista, de tantos outros, e que os fundadores eles foram o alicerce disso tudo, a roda vai já ter girado. Mas um grupo de pessoas ter colocado meu nome ali e ter falado, não, eu vou votar nesse cara, isso denota uma fidelidade ao plano que poucos grupos têm. O Zema, governador de Minas, né, num dos cenários ele tá com 4, eu tô com 2. Meu Deus do céu, o Zema é governador de Minas Gerais. E ele passou os últimos anos da vida dele seguindo um manualzinho de como se comportar na direita brasileira. Bolsonaro espirrou, ele vai lá, pega um lenço. Bolsonaro falou, tô com fome, ele tira a comida da boca e dá pro Bolsonaro. Submisso como um cão. Zema é o exemplo do direitista brasileiro que entendeu a regra do jogo. E mesmo assim ganhou e foi reeleito em Minas.
e está tecnicamente empatado conosco, que nem candidatos somos. Isso é muito bizarro. Isso quer dizer que se nós fizermos alguma campanha, nesse cenário que vocês estão vendo aí, que é o cenário 1 estimulado, tá? Que é o cenário hoje o mais provável, se eu me esforçar um pouquinho, eu busco esse Zema, eu passo ele. E se a gente aumentar o nosso conhecimento e levar o nosso discurso pro resto do Brasil, eu não acharia loucura a gente começar a buscar os 6, 7, 8, 10%. Até porque esse cenário aqui, ele pega um determinado Tarcísio, é um Tarcísio com apoio do Bolsonaro. Diante de dois outros nomes da direita, ali tem o Zema e ali tem eu, é muito estranho falar em primeira pessoa ali, né? Tem o Renan Santos da Missão, eu, que são nomes, vamos colocar aqui, bem menos conhecidos. O Zema é bem conhecido, eu sou menos, mas com um potencial de crescer e roubar a eleitoral do Tarcísio. Eu volto a colocar, o Tarcísio não tem muita coisa para mostrar aqui no estado de São Paulo. São Paulo nem de longe é um dos melhores estados em segurança. São Paulo nem de longe é um dos melhores estados em educação. Tarcísio só leva fama. Um dia pintaram ele, esse cara faz muitas obras. E aí desenharam esse Tarcísio, entregaram aí, e fica todo mundo achando que o cara é uma das 1000 maravilhas do mundo. Não é uma das 1000 maravilhas do mundo. É sob o governo de Tarcísio que o PCC mostrou aí que é uma operação multibilionária. É debaixo do nariz do Tarcísio que o PCC opera no Porto de Santos ou na Faria Lima. É debaixo do nariz do Tarcísio que o PCC tomou as regiões do litoral brasileiro inteiras. E o Tarcísio só fica ali reativo, olhando. Aí diz que inaugura uma ponte, inaugura outra coisa, e intercala uma inauguração de uma obra iniciada no governo anterior e outra, com declarações de submissão ao Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que caso vire presidente, a primeira coisa que ele fará será anistiar o Bolsonaro. Ora, esta é a resposta que um sabujo dá, que um puxa-saco dá. Tarcísio se comporta como um sabujo e um puxa-saco. Bolsonaro, vou correr para anistiá-lo. Não, Tarcísio tem pessoas muito mais importantes a serem anistiadas e libertadas. E eu não me refiro à turma do dia 8. Eu me refiro a moradores de favelas ao redor do Brasil. Estou me referindo aqui a mais de 20, provavelmente coisa de 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do crime organizado. São esses que você tem que libertar. Mas você não vai libertar. Quem vai libertar, se eu for candidato, serei eu. No primeiro dia de mandato, eu sequer vou ficar lá recebendo a faixa, vou mandar o Carratu buscar a faixa do Lula. A gente vai buscar aquela faixa, vai mandar lavar bem, vai tirar aquele cheiro horrível de cachaça e nós vamos pegar um avião e encontrar o governador do Rio eleito pela missão, Bombeiro Rafa, com seu vice, Sargento Martins, o bruxo. Vamos encontrar as forças de segurança e vamos, conforme previamente combinado e construída a estratégia, nós vamos invadir e tomar a primeira das favelas e libertar as pessoas. E ali, na primeira operação, que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2027, o jogo vai começar. Nós vamos eliminar o crime organizado daquela favela, nós vamos instalar uma base policial, nós vamos abrir vias, vamos derrubar algumas vielas, vamos abrir as vias, vamos dar espaço para as pessoas morarem, vamos construir habitações para algumas pessoas que terão suas casas derrubadas, habitações temporárias até que o programa habitacional as aloque num prédio decente para que elas morem. Nós vamos começar imediatamente a construção de uma escola sob o controle da polícia para que aqueles jovens que costumam ser recrutados pelo crime organizado, que são a mão de obra barata do crime, tenham referência masculina, tenham esporte, tenham treinamento técnico para arrumar um emprego decente. E aquela escola é um recado para todo mundo. Começou um Brasil diferente. E é isso que nós precisamos fazer. Não é ir lá para Brasília, ficar andando com os dragões da independência, com o Rolls Royce que o Getúlio andou, nada disso. Não vai ter cerimônia, porque a gente não tem o que comemorar. Então nós não vamos, num governo nosso, gastar nosso tempo anistiando o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for preso, veja só, ele calvou essa treta para ele. Não é problema nosso. Até porque o Bolsonaro, se dependesse dele, me prenderia. Então eu não teria, vamos dizer, grandes pruridos para ficar gastando tempo e capital político soltando esse cara. Muito pelo contrário, tá? Nossa conversa com o Xandão seria outra. Porque se o Xandão decidir se intrometer nos assuntos, ele vai ter um problema institucional com esse governo. E ele ou qualquer um que impedir a gente de se realizar vai estar tomando uma escolha política muito dura e muito séria. E o nosso governo vai ser muito claro. Ele vai ser um governo eleito com uma agenda muito clara e muito específica. E ele espera, dado que essa agenda está pautada pela Constituição, esse governo vai esperar que essa agenda seja respeitada. E vai fazer valer esse direito. Mesma coisa com o Congresso e mesma coisa com governadores que têm relação com o crime organizado e que vão tentar lutar contra a implementação da lei e ordem no Brasil. Estou falando disso de maneira muito respeitosa, porque eu tenho certeza que os homens nas posições institucionais vão decidir tomar as posições institucionais mais sérias e mais corretas.
E esse é o nosso papel. Então, Tarcísio Gomes de Freitas, se você sonha em se tornar presidente da República para que o primeiro ato, no teu primeiro dia de mandato, seja salvaguardar, soltar um cara que vai ficar o quê? Andando no palácio te dando ordem? Que é isso que o Bolsonaro vai querer fazer? Que é o que ele já faz com você no teu governo? Que é o que ele faz quando ele sobe no caminhão de som? Se isso você acha que é o que um homem público tem que fazer, isso mostra muito mais que você não é um homem a serviço do Brasil, mas você é um homem a serviço do Bolsonaro. Como você já foi um homem a serviço da Dilma, um homem a serviço do Moreira Franco, um homem a serviço do Temer e um homem a serviço do Bolsonaro. E agora, inclusive, um homem a serviço do Ciro Nogueira e do Kassab. Definitivamente você não está a serviço dos 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do crime organizado. É ou não é? Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.